aula de hoje, nos apresentando diante do Senhor nosso Deus e pedindo com que a sua graça, a iluminação do seu Santo Espírito venha sobre as nossas mentes e corações. Oremos. Pai amado, te agradecemos a Deus depois de uma pequena ausência de alguns dias devido a forças maiores de vários compromissos e te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui apresentando as nossas vidas, apresentando esta classe da Strong Tower Church. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, irmãs. Muito obrigado, Espírito Santo, pela vida e pela saúde que a mim tu tens concedido. Obrigado pela tua graça que nos basta. Senhor, trabalha de uma maneira muito linda e poderosa sobre nós no início desta nova matéria que vamos discorrer. Ilumina nossas mentes, corações, nos dá graça, humildade para discorrermos com propriedade esta importante matéria para a nossa edificação espiritual, não apenas para a nossa informação, mas, acima de tudo, para a nossa prática de vida cristã. Os alunos que ainda não se apresentaram, possas tu abençoá-los, guardá-los, livrá-los de perigos, males e acidentes e dar-lhes uma chegada abençoada a este ponto de comunicação nesta aula online. Muito obrigado, e a oração que a ti fazemos, agradecidos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Um prazer, uma grande satisfação em tê-los de volta depois de uma pequena ausência, de alguns dias devido a forças de compromisso, mas graças a Deus que tudo tem transcorrido bem na paz de Deus, com lutas, normal da vida cristã, mas todos nós aqui vencendo no poderoso nome de Jesus. Todos já têm em mãos, acredito que pelo menos de momento só o irmão Marcos Tavares ainda não tem a apostila física. Quem ainda não tem, não alcançou a apostila física? William, quem mais? Todos já têm a apostila física. Eu recomendo, eu sei que às vezes fica difícil, o tempo apertado, corre ali, corre acolá e fica bem difícil para você ter a apostila física, mas ela foi entregue em mãos, eu estive em Tampa na semana passada, entreguei em mãos do irmão Orsino Siqueira, claro, e ele já dirigiu a apostila para a igreja, então deve estar em algum lugar, ali na igreja, então não deixe de ter a sua apostila física, ainda que a cópia PDF já está lá no grupo, mas é sempre bom o aluno ter ela física, porque é parte, do seu currículo de trabalho e também o seu material de orientação básica. Perfeito, meus irmãos, como já é sabedor da parte dos irmãos, não fazemos a leitura da apostila mais em sala de aula, só mesmo mencionando os tópicos que vamos desenvolver da matéria, E se vocês leram lá no grupo, nós desenvolvemos a temática ou agenda programática do que nós vamos trabalhar hoje, Hoje nós vamos entrar naturalmente na introdução, vamos abordar o que é ética ministerial dentro da ética cristã. Vamos falar sobre o ministério evangélico geral e local, pelo menos dar as primeiras pinceladas, e também dar as primeiras pinceladas à luz da Bíblia sobre os bons e os maus obreiros. Sugiro, então, que vocês leiam, Então, essa semana vocês vão ter dois trabalhinhos, que é a leitura das páginas 3 até 9, para recapitular ou relembrar que nós vamos trabalhar hoje. Durante a semana, já estou adiantando isso para a gente ganhar tempo, tá? Você vai fazer os exercícios que estão lá no finzinho da apostila, vai lá no finzinho da apostila, Que é a semana de 6 a 12, e aí você vai fazer unicamente o bloco 1. Vai lá no final, aí você vai encontrar bloco 1. E o bloco 1, ele vai abranger 10 questões na página 1 e na página 2, Como teremos 7 aulas, Como é uma matéria que exige, um bom desenvolvimento, então saímos de 5 para 7 aulas. Para outra semana, ou para a semana seguinte, então você já se adiante a fazer a leitura das páginas 10 à página 15. E se você observou também, nós postamos lá no grupo
o novo calendário atualizado das aulas das matérias, né? Esta que começamos hoje, de ética cristã e de mordomia cristã. Então, eu peço a gentileza que você salve este novo calendário, né? Nós começamos hoje esta matéria, Thanksgiving Day, que é 23 de novembro, não teremos aula. Aí prosseguimos dia 30 e terminamos no dia 21 de dezembro, com 7 aulas, né? E com a provinha. Aí, dia 28 de dezembro, começamos a 10ª matéria do nosso curso, Mordomia Cristã, e vamos até 25 de janeiro. Mordomia, vocês vão ver que é uma matéria pequena, a apostila também ela é relativamente pequena, então dá tranquilamente abordarmos em 5 aulas. Vamos então começar com os nossos slides. Isto, porque a tônica das nossas aulas agora é trabalhar com slides e muita leitura de texto das Escrituras Sagradas. Todos estão enxergando os slides? Alô, alguém me dá um sinal? Todos estão enxergando? E isto, eu pergunto porque às vezes, quando eu abro o slide, os alunos de primeira não enxergam, aí causa um pouquinho de dificuldade, então eu quero ter absoluta certeza que todos estão enxergando. Vamos lá, naturalmente, para a introdução. O que é ética ministerial? Então, vamos entender alguns conceitos sobre ética. Primeiro, a ética é a ciência que estuda os deveres do homem no meio da comunidade em que vive. Assim, a ética cristã é a ciência que estuda a conduta e os bons costumes no meio da comunidade cristã. O ministério pastoral precisa ter uma reação estreita e harmoniosa com a ética referendada na Bíblia Sagrada. Resumindo, ética se traduz pela palavra comportamento, se traduz pela palavra conduta, assim como os advogados, os médicos, os profissionais liberais têm a sua linha de conduta no seu meio profissional e no meio de sua comunidade, não seria diferente no caso de nós cristãos e ministros obreiros da Escritura Sagrada. Estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Vamos ver, então, aqui nós falamos trimestre, né? Porque nós trabalhamos com essas lições no formato de escola bíblica dominical, por isso que falamos aqui trimestre, mas seria para esta lição, veremos que a ética cristã difere da secular. O que a ética secular fala? Ela fundamenta em valores materialistas e relativistas. Já a ética cristã tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina imutável, ou seja, a Bíblia é o nosso manual de conduta, é o nosso manual de ética. É relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Então, nosso testemunho que determina, que marca a nossa vida como cristãos, está ligado, né, com uma linha de conduta, uma linha de comportamento, uma linha ética. Jesus, em Mateus 5, 13, 16, ele tem um discurso muito lindo que resume numa frase: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu pergunto, por que Jesus compara a nós, sal da terra e luz do mundo? Alguém tem alguma ideia? Vamos trabalhar muito com questionamentos, não é querer debater, né? Porque essa é uma matéria teológica muito prática, muito. Por ser tão prática, valerá a pena, né? Nós estarmos aqui fazendo constantes abordagens à luz das Sagradas Escrituras. Começando então, o que vocês entendem por sal da terra e luz do mundo? Por que será que Jesus usou esta analogia ou esta alegoria? Qualquer um de vocês podem, com toda liberdade, abrir o áudio e trazerem a sua visão dentro das Escrituras Sagradas. Vamos lá.
porque somos santos, separados, e devemos dar o exemplo? É interessante. Aí nós estamos, o irmão Marcos está falando da consequência, do resultado. Ele está perfeitamente correto. Este é o resultado. Mas vamos falar da causa. Qual é a causa? Qual a razão que você imagina que Jesus usa duas alegorias ou duas metáforas? Uma delas nos comparando ao sal da terra e nos comparando à luz do mundo. Vamos lá. Como você interpretaria isto? Faz o sal para despertar sede no povo, né? De Deus. Sal para despertar sede. Olha que abordagem interessante A luz que é o para está fazendo, né? A iluminar, maioria dos né? pregadores trabalham com uma outra abordagem, mas essa é pouco falada e tem sentido. Claro que tem sentido. Parabéns, Marcos. Já começou a dar um chute forte na rede, né? Só por causa dessa abordagem bem diferente, que é bíblica, né? Já vai levar quarentinha, tá? E que pena que a irmã Vanessa não está aí para compartilhar consigo. Está chegando lá, então pegou já essa fatia sozinho. Não, Marco já pegou essa fatia, solito. Parabéns, meu Deus. Tem uma outra abordagem com respeito ao sal, já que o Marco já despertou essa sede, né? Vamos lá, despertar a sede no povo. Qual seria a outra razão que o Senhor Jesus trabalhou com esta analogia de sal da terra? Alguém se lembra? Alguém já leu em algum lugar? Somos referência? Não, ninguém nunca leu, ninguém nunca ouviu falar. Há uma razão pela qual também, né, essa abordagem do Marcos não está de todo errada, embora ela é interessante, ela é a menos explorada ou ela é a menos falada, mas tem uma que é muito conhecida, conhecidíssima. Para conservar. Conservação, Pastor Elias. Cheguei chegando. Vem do Espírito Santo, do nada. Para conservar. Irmãos, no tempo de Jesus não havia refrigeradores, não havia produtos químicos, como os chamados conservantes, né, para manter certos alimentos livres do apodrecimento e da deterioração. E o sal, nos tempos de Jesus, era o mais poderoso dos conservantes. Então, evitava o apodrecimento, a deterioração. Por isso que Jesus nos compara, vós sois o sal da terra, ou seja, que nós, como cristãos, ajudamos a preservar este planeta a viver um apodrecimento moral e espiritual pior do que já temos vivido. E luz do mundo, isso aí não tem mistério. O mundo está em trevas, está em confusão, debaixo de guerras, de tantas situações contrárias. Então, nós estamos aqui para o quê? Para fazer uma tremenda diferença. Nós trazemos luz, nós trazemos a graça de Deus, a paz de Deus. Nós, definitivamente, fazemos esta grande, enorme diferença. Então, anotaram, então, o porquê de sal da terra e luz do mundo. O sal da terra, elemento de preservação. O Marcos, nosso querido Marcos Aurélio, também disse elemento que provoca sede, né, que provoca o povo a se atrair pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E luz para trazer o quê? Iluminação em meio a tantas trevas e tanta escuridão. Vamos ter uma visão agora do conceito geral da palavra ética, ou do que seria, ou do que é, na verdade, ética cristã. Está aí no slide de novo. Todos estão enxergando de novo? Eu quero ter certeza que todos estão enxergando. Todos estão enxergando? Maravilha. Vamos lá. Temos duas palavras, uma no grego e outra no latim. Essas palavras têm que ser consideradas, né? No grego, possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. Bastante interessante, né? Ethos, costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, que quer dizer moral, no sentido de normas ou regras. Tudo isso está na apostila, tá? Não tem mistério. Está bem clarinho na apostila, você vai ler a apostila durante a semana, né, para relembrar esse conteúdo que aqui estamos
apresentando aos queridos irmãos, né? Devido à proximidade linguística, olha só, é interessante que possamos, na medida do possível, estudar estas palavras num formato um tanto separado, né? Ou seja, devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos, contudo, devemos defini-los de forma separada. Depois nós temos o conceito de ética e o conceito de moral. Para a ciência, vamos ver como a ciência encara esses dois conceitos, ética e moral. A ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Exemplo, o que é moral para nós brasileiros ocidentais pode ser imoral para uma tribo africana. Vou dar um exemplo. Tem várias tribos nos interiores de vários países da África que tem como moral a mulher ter a parte de cima desvestida. Eu conheço casais de missionários que trabalharam em Gâmbia e Uganda. Lá no interiorzão tem tribos, né, de índios, né, tribos de pessoas que vivem isoladas da civilização, que eles consideram imoral a mulher cobrir a parte de cima, que, na verdade, quem cobre, a mulher que cobre a parte de cima, ou seja, a parte do busto, dos seios, são as prostitutas. Vê que coisa estranha, né? Que coisa curiosa. Mas esse é um conceito cultural e é um conceito moral preconizado ou ensinado por uma sociedade que não é nossa. Aí você pergunta, e a luz da Bíblia? Isso é imoral? Claro, a luz da Bíblia é totalmente indecente, imoral, é uma tremenda aberta falta de pudor, mas para eles é moral. Vê que coisa interessante? Para eles é completamente moral e normal, mas para nós, na nossa cultura, na nossa civilização e à luz da Bíblia, não é nada moral. E assim por diante, você vai encontrar situações que várias tribos e outras culturas têm a sua própria definição de moralidade. Repito, esta definição de moralidade muitas das vezes se choca com as nossas definições e as definições, sobretudo, da palavra de Deus. Perfeito? Isso. Sim. Me tira só uma dúvida, se o pastor souber alguma coisa a respeito. Eu já ouvi falar que quando Paulo falava a respeito das mulheres usarem véu, é que naquela época as prostitutas cultuais elas usavam a cabeça raspada, alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver? 100%, 100%. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, né, diz que se é vergonha para a mulher cortar o cabelo, mas as traduções mais fiéis ao original grego fala de rapar. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava tendo um problema. Qual o problema? Muitas chamadas sacerdotisas vestiais, é o termo técnico, sacerdotisas vestiais. Quem eram as sacerdotisas vestiais? São aquelas que trabalhavam no público, na rua, certo? Mas o objetivo dela era de oferecer sacrifício aos seus deuses. E essas sacerdotisas, elas eram identificadas pelo corte de cabelo bem curtinho ou praticamente rapado. O que acontece? Várias delas se convertem e participam da igreja em Corinto. Aí começa um problema. Murmuração. Ei, o que é isso? Essas prostitutas aqui no nosso meio, cabelo rapado, quase que careca, o que é isso e tal? Então gerou uma polêmica enorme. E aí Paulo teve que contornar isso o mais rápido possível. Aí o Espírito Santo, né, orienta Paulo com que as mulheres o quê? Se é vergonhoso estar na igreja com o cabelo rapado ou muito curtinho, ó, coloca o véu. E deu certo, porque a orientação do Espírito Santo é a orientação do Espírito Santo. Então, toda aquela murmuração acabou,
pelo fato que viram, né, que as mulheres estavam, pelo menos, querendo se sujeitar aos padrões de uma melhor decência e de uma melhor moralidade. Aí, a partir do momento que o cabelo daquela ex-prostituta ou ex-sacerdotisa prostituta volta a crescer, ela deixa de usar o véu. Mas se tornou, para algumas denominações, um costume, como a congregação cristã no Brasil e 80% das igrejas eslavas. Não sei se vocês sabem disso. 80% das igrejas eslavas, quais são as igrejas eslavas? Da Hungria, da Bulgária, da Rússia, da Ucrânia, da Estônia, da Lituânia, daquele meio mundo ali no leste europeu. A maioria delas, as mulheres, por um costume cultural que vem lá no final do século XIX, os pastores entendem a luz da Bíblia, porque eles não investigam esse lado cultural, esse pano de fundo, esse contexto histórico, esse é o detalhe, eles não vão a fundo. Nós estamos trabalhando a fundo para entendermos o porquê disso, mas eles não. E aí eles pegam aquilo ali literalmente com aquilo que nós chamamos de usos e costumes. Eu trabalhei com uma comunidade russo-ucraniana por 3 anos na Argentina e ali era obrigatório as mulheres usarem o quê? O véu. Minha esposa usou o véu, pelo fato que tínhamos que desenvolver o nosso ministério de ensino ali com a igreja russo-ucraniana. Então, um dos requisitos para que pudéssemos ser aceitos, que minha esposa se sujeitasse a usar o véu. Até aí, nada demais, é um negócio diferente, né? O único problema que a gente teve, mas depois a gente conseguiu contornar, é o famoso beijo na boca entre os homens. Que ali foi um negócio estranho. Aí eu tive que fazer assim, só um pouquinho. Aí não, aí complica. Que minha esposa use o véu, tá tudo bem. Agora, o beijo na boca de homem, tô fora. Aí não, de forma foi difícil. Mas eu consegui convencer ao concílio, né, dessas igrejas eslavas, né, que comigo não, com todo respeito, né? Essa boquinha aqui é só para Maria Luísa, para minha esposa. Aí eu tentei explicar, esse é um costume de vocês, é normal. Vocês homens se beijar, era uma beijação, gente. Começava, terminava o culto, e lá vai os homens, na boca mesmo, na boca. O negócio, eu não vou entrar em detalhes, que é um negócio que assusta, que assusta. Se um dia você for visitar uma igreja russo-ucraniana, é desse jeito, mas isso é costume, não tem como mudar isso, entende? É um procedimento ético de carinho, de confraternização, né? Bom, Damião sabe disso, ele é argentino, o argentino vai no rosto, não tem nada a ver com a boca, mas o russo-ucraniano é diferente, é na boca entre os homens e nada mais. Mas vamos lá, a moral. O que é a moral? Refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas e pode variar de uma cultura para outra. Tanto a ética como a moral, elas são flexíveis dentro de cada sociedade, dentro de cada cultura. Mas lembremos-nos que nós temos a Bíblia como o nosso manual que vai dirigir e vai orientar a nossa conduta. De sorte que a ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. Então, nós sabemos que o fundamento moral da ética cristã, sem dúvida nenhuma, são as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada. Não pode ser diferente, porque, do contrário, não é ética cristã, é qualquer outra coisa menos ética cristã. Princípios da ética cristã. Quando nós falamos de princípios, falamos de algo. Vamos lá. Vamos aqui fazer uma definição rápida do que você entende por princípios. Rapidinho, vamos lá. Alguém pode aqui me dar uma rápida definição do que você entende por princípios? Vamos lá. Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me dar uma rápida definição daquilo que você entende pelo que são princípios. Que são princípios? São valores que eu acredito.
Valores que eu acredito. Excelente, irmão Marcos. Irmão Marcos esteve abraçadinho com a Aurélio, acho que a semana inteira, né? E tá lá. Valores que eu acredito. Isso é coisa de Aurélio, século XXI. Parabéns. Quem mais pode dar uma definição rápida, objetiva, clara daquilo que você entende por princípios? Só irmão Marcos? Não, eu não acredito. Acredito que muitos estão aí, está borbulhando na mente e no coração. O que você entende por princípios? Eu sei que não é difícil, olha, ele falou com uma naturalidade, você escapuliu rápido. O que você entende por princípios? Princípios são... Regras. Alguém ia falar? Regras. Regras. Só irmão Marcos. Só está dando irmão Marcos, ninguém mais. Eu Regras. entendo como conduta. Seria consequência. Seria consequência. Conjunto de valores. Conjunto de valores. Já ampliou o leque. Conjunto de valores que eu creio, que eu acredito. Charles Spurgeon, um grande evangelista do século XIX, né, oriundo da Inglaterra, dizia: o cristão pode negociar tudo, menos os seus princípios bíblicos. E é verdade, princípios bíblicos não podem ser negociados sob hipótese nenhuma, porque nós dependemos desses princípios bíblicos para afirmar e reafirmar a nossa identidade cristã e, mais ainda, a nossa ética. Então, vamos lá. Princípios da ética cristã. Os princípios éticos cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis, não pode ser mudado sob hipótese nenhuma, e têm origem divina. Olha que interessante isso aqui. Jesus mesmo disse em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você está vendo ali no slide, no retângulozinho cinza, disse que esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Em outras palavras, os princípios bíblicos não estão voltados unicamente para uma época ou para uma cultura específica. Não, eles são atemporais, são universais. É para todos, irmãos. É para chineses, é para italianos, é para ingleses, é para árabes, para japoneses, para judeus, para gentios, para todos. Então, ética cristã é algo que, infelizmente, vai entrar num confronto direto com algumas culturas que não conseguem enxergar adequadamente. A ética, então, ela brota das Sagradas Escrituras, é o fundamento da moral de todo seguidor de Jesus. Por isso, esta ética ela é chamada de ética cristã. Nós aqui vamos resumir de maneira gráfica agora um pouquinho para entendermos a ética ministerial, né? Eu faço a seguinte pergunta: todos entenderam de uma maneira prática e genérica o conceito de ética? Todos entenderam? Se tiver alguma dúvida, é só colocá-la agora, porque agora nós vamos passar para o segundo degrau, a ética ministerial. A cristã, ela é genérica, ela é abrangente a todos nós cristãos, independente, não é, das nossas responsabilidades ministeriais, das nossas funções ministeriais. Agora, a partir desse momento, a gente vai trabalhar com um foco mais fechado, ou seja, mais específico, que seria a ética ministerial. Perfeito. Aqui estamos, então, vamos, de uma maneira gráfica, bem resumida, falar sobre a ética ministerial dos obreiros. Todo obreiro deve ter uma ética, uma linha de conduta e comportamento. Sua ética vai apontar exatamente o seu nível de formação ou de deformação do seu chamado ministerial. Uau! Então, vamos lá. A ética, ou a nossa linha de conduta, ela vai determinar com muita clareza se eu estou
formado adequadamente pela palavra de Deus ou se eu estou deformado. Ou não temos não temos meio termo. Ou estamos formados ou estamos deformados. E não se trata de sermos perfeitos, porque nenhum de nós, humanamente falando, somos perfeitos. A nossa formação pode, e ela é imperfeita, mas ela tem que ser bíblica, ela tem que ser madura, ela tem que ser equilibrada. Alguém está me entendendo, irmãos? Quando eu falo de formação, não estou me referindo a uma formação à perfeição, essa formação não existe, mas temos que entender que na formação que a Bíblia nos mostra, nos guia, nos orienta por sermos seres humanos, ela vai estar, claro, revestida de um nível de imperfeição, mas uma coisa é imperfeição e a outra coisa é a deformação ou a deformidade com respeito ao chamado ministerial. Vamos ver essas características muito comuns no comportamento de alguns obreiros da obra do Senhor. Quando existe a deformidade ou a deformação no chamado ministerial, olha, são as 3 características que nós vamos encontrar sim. É quase que automático. Vamos ver obreiros amantes da contenda. O que é contenda? Disputa, porfia, um querendo ser melhor do que o outro. Isso demonstra o quê? Carnalidade, porque há espaço da obra do Senhor para todos trabalharem. Ninguém é maior do que ninguém. Há as diferenças de responsabilidades. Diante de Deus, somos todos iguais. Amém, irmãos? O que nos difere é os níveis de compromisso, os níveis de responsabilidade ligados ao chamado ministerial. Porém, temos que ter em mente que a deformidade de alguns obreiros ela está ligada a um sentimento enorme de contenda, ou seja, um querer demonstrar ser melhor do que o outro. Esta contenda está ligada à falta de maturidade, que Paulo chama de carnalidade. Né? E tudo tem um objetivo, jogo de poder, um querer reafirmar o seu lugar mais elevado e superior em relação aos demais. O Antigo Testamento nos traz uma visão de ministério. Eu pergunto a vocês, o que você entende pela palavra ministério? Eu não vou sair fora do slide, né? Acredito que eu posso conversar com vocês com o slide em aberto, mas eu pergunto, quem puder me dar essa resposta, o que vocês entendem pela palavra ministério? Vamos lá. Eu entendo como um chamado. Chamado. Excelente. Alguém mais? A Bíblia tem uma resposta curtinha, mas tão curta, ela resume-se num verbo de 6 letras. 6 letras, olha só. Vamos lá. Ministério. Serviço, pastor. Serviço. Damian, serviço ou servir. Então, anote aí. Ministério está ligado com serviço, com servir. Não é? A palavra ministério ela é muito citada no Novo Testamento pela palavra grega diaconia. Daí a expressão diácono. O que é um diácono? Ele é um servente, ele é um serviçal. Mas como o ministério era constituído no Antigo Testamento? Olha só. Era basicamente de sacerdotes. Só que havia um grupo de sumos sacerdotes, geralmente era um por ano, e um grupo de sacerdotes comuns. Então, essa é a base mais antiga que você pode ter em mente do ministério, como ele funcionava lá no Antigo Testamento. Passado alguns anos, muda. Entra no cenário quem? Os levitas. Olha, interessante. Os levitas entram no cenário. Na frente vêm os sacerdotes. Passado alguns poucos anos, entram os levitas no cenário. Agora, isso aqui é muito importante, irmãos.
Hoje em dia há um estereotipo. Alô, ouçam-me. Há uma palavrinha que na teologia se usa muito, não é uma palavra de nível técnico, mas ela deve ser interessantemente conhecida e entendida. Alguém já ouviu falar dessa expressão estereotipo? Alô? Não tem nada a ver com conjunto estéreo. Estereotipo. Quem já ouviu falar dessa palavra? Estereotipo. Quem já ouviu falar? Isso. Estereotipo quer dizer um conceito equivocado, um conceito enganado, um conceito errado. Então, hoje em dia, nós temos vários estereotipos. E um estereotipo muito popular é sobre a pessoa dos levitas. Muitos hoje têm aquele estereotipo: levita é o que adora na igreja, levita é um músico, é o que toca o teclado, o piano, levita é o que toca o trompete, o saxofone. Não só isso, né? Biblicamente, originalmente, você vai salvar este slide e vai ter isso bem anotadinho, tá? O ministério original dos levitas se abriu em 4 partes, preste atenção. Primeiro, eles foram os primeiros tesoureiros da casa do Senhor lá no Antigo Testamento. Sim, senhor. Eles cuidavam das finanças. Está lá na apostila, você vai ver o texto que se refere a isso. Segundo, eles foram os responsáveis pelo ensino bíblico, foram os primeiros professores e mestres da lei. Os levitas. Terceiro, eles foram os primeiros a organizarem o culto, eles foram os primeiros dirigentes da liturgia ali no tabernáculo. E quarto, eles tinham a responsabilidade do altar, eles cuidavam de todos os adereços, de tudo que estava ligado ao altar, como a colocação da lenha, como acender o fogo, limpar o altar. Então, tudo ligado ao altar estava conectado com o trabalho dos levitas. Para ver como é sério o que faz. Lembre-se, isso aqui é importante, se você quiser anotar, vale a pena. O tabernáculo foi estabelecido por Moisés, com uma ordem do próprio Deus, isto aproximadamente perto de 1450, 1440 antes de Cristo. Foi a primeira igreja portátil a trafegar no deserto. Mas lembre-se que os levitas só ocupam 1450, da 1450. música no reinado de Davi. Alguém sabe disso? Davi é que institui para os levitas o ministério da adoração, do cântico e do louvor. Então os levitas aparecem no cenário da música, da adoração e do louvor ali no seu tempo, no seu reinado. Isso praticamente 440 anos depois que originalmente os levitas foram lançados nessas 4 frentes de trabalho. Alguém está me acompanhando aqui, gente? Então, originalmente, os levitas tinham essas 4 funções. 440 anos depois, já no reinado de Davi, o primeiro livro de Samuel e o primeiro livro de Reis nos mostra isso, que os levitas entram em cena na área do louvor, da música e da adoração. Então, é um tanto fora de lugar falarmos que levita, né, é apenas uma pessoa que se ocupa do louvor e da adoração. Isso seria um tanto pejorativo assim, não no sentido ruim, mas no sentido isolado. Então, se é para falar levita, então temos que aplicar o levita ao que ensina a palavra de Deus, temos que aplicar levita para o que cuida da liturgia do culto, temos que aplicar para os tesoureiros, levita, tesoureiro, entende? Então, se é para aplicar essa expressão levita, temos que ser bíblicos, aplicar para todas as nuances, né, ou as aplicações que foram consideradas lá no Antigo Testamento, perfeito? Vamos lá. Mais adiante, né, no tempo de Moisés, alguns anos depois de Moisés, entram em cena um outro grupo, pouco conhecido, mas quando você vai em Josué capítulo 9, do verso 16 ao 27, eles são chamados de gibeonitas, que foram transformados em servos.
Alguém me pode resumir rapidinho quem foram os gibeonitas? Claro, não vamos ler esse texto que vai tomar um pouquinho de tempo. Eu quero ocupar esse texto, eu quero ocupar o tempo com leituras de outros textos de grande, não que isso não seja importante, mas eu quero trabalhar como temos feito, né, debater bastante com textos bíblicos. Mas alguém poderia me resumir, em poucas palavras, a história dos gibeonitas? Não precisa ser muito longo, bem prático, bem direto. Vamos lá. Ou alguém não está conseguindo se lembrar? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você... Quem já leu no livro de Josué sobre os gibeonitas? Quem já leu? Quem já leu? Os gibeonitas são aqueles que se disfarçaram com trapo para poder ludibriar Josué, não é? Mas eu não me lembro muito da história. Isto. Pastor pegou um miolo da história. Alguém pode me dar o início da história? Não está errado. O pastor Elias está no caminho. Ele está dando um miolo. O início da história, alguém se lembra? Tá? Alguém se lembra do início da história? Eles também eram os amorreus, pastor? Não necessariamente. Não. Não necessariamente. Não se lembra do início da história? Não, eu não. Eu vou resumir bem rapidinho. As muralhas de Jericó haviam sido derrubadas. O Jordão havia sido transposto, não é? Não, ao contrário, as muralhas de Jericó estavam para ser derrubadas. Mas o Jordão havia sido transposto. Ou seja, a fama da nação de Israel correu por toda a terra em saber que os cananeus souberam que Israel passou com os pés enxutos pelo Jordão e agora o próximo passo seria o quê? A derrubada de Jericó. Alguém está me acompanhando? Isso. O temor da nação de Israel sobre os cananeus se tornou que uma ameaça. Todo mundo, opa! O Deus de Israel é grande. Abriu o Jordão como abriu o Mar Vermelho, estão para tomar Jericó e no meio do caminho estamos nós. Nós quem? Os habitantes de Gibeão. E aí ficaram tomados de terror, tomados de medo. Foi o que levou ao rei de Gibeão tomar esta medida drástica de estarem disfarçados como mendigos e de pedirem o quê? Proteção a Josué, porque já sabiam, Josué vai entrar em Jericó e vai arrebentar com tudo. E no meio do caminho estava o quê? Gibeão. Então o rei de Gibeão foi de uma astúcia sem igual. Gibeão era uma cidade? Uma cidade que, ao seu tempo, chegou a ter 17 mil habitantes, segundo a arqueologia bíblica, né? E ela ficaria entre o Jordão e Jericó? No que a nação de Israel transpôs o Jordão, né? A matéria de geografia bíblica, se vocês se lembram, vai nos lembrar disso. Passou o Jordão, 36 quilômetros depois estava Gibeão. 49 quilômetros depois estava Jericó, e assim por diante. Ou seja, para Josué chegar em Jericó, teria que passar nas imediações de Gibeão. A ordem, claro, de Deus não era arrasar com Gibeão, mas era o caminho, certo? É só você olhar no mapinha da Palestina, relembrando a matéria de geografia bíblica, né? E os gibeonitas, claro, tinham senso, uau, se Josué vai chegar aqui para arrasar Jericó, nós estamos no meio do caminho, aí nós estamos no sal. E aí o rei de Gibeão disse, vamos fazer o seguinte, para evitar uma tragédia, já que é caminho, né, de Josué chegar até aqui, vamos fazer um acordo de paz, mas vamos fingir que somos mendigos, que somos desvalidos, que fomos, digamos assim, hostilizados pelos habitantes de Jericó e vamos pedir proteção. Foi o que aconteceu. Só que a mentira tem pernas curtas, não é? E o tiro lá na frente sai pela culatra quando Josué descobre que se tratou de uma encenação, de uma falcatrua. O que aconteceu? Josué impôs a eles um peso, né, que eles seriam transformados em servos. E eles fizeram o quê? Por toda a vida. O texto bíblico é interessante, né? Todos eles, né, a ponto do rei confessar, nós fizemos isso por medo de sermos destruídos, porque tínhamos ouvido falar que o Senhor vai dar Jericó na mão de vocês, e tivemos medo. Por isso que tomamos essa iniciativa de mentir e de criar essa situação. Então eles foram feitos, né, a maneira que Josué poupou a Gibeão e o seu rei
foram tê-los convertidos em servos. Mas o que eles fizeram a vida inteira para a nação de Israel? Alguém se lembra? Eles auxiliavam os levitas no culto? Eles se tornaram rachadores de lenha trabalho e permanente que foi conferido aos gibeonitas. Eles se tornaram servos, sem dúvida nenhuma. Mas eles passaram a vida inteira fazendo o mesmo trabalhinho que muita gente não gostava de fazer. Mas coube a eles fazer esse trabalho em troca de serem poupados Para e serem rachadores de lenha. hostilizados ou penalizados por Josué. Alguém se lembra? rachadores de lenhas e tiradores de água. Meu Deus, isso era pesado para aquela época. Foram condenados, se eu posso usar essa expressão, a serem rachadores de lenha a vida inteira e carregadores de água. Meu Deus, e era um trabalho pesado, rachar lenha, vamos rachar lenha e vamos carregar água. Dessa forma, os gibeonitas sobreviveram ou foram isentos, né, de uma penalidade. Então, esta é a segunda característica. Sim. Só uma pergunta. E eles continuaram crescendo, no caso, a nação dos gibeonitas ou não? Se acabou? Não tem base, não tem Segundo a história secular, a nação ficou reduzida àquele tamanhozinho. Eles não se expandiram, não se multiplicaram, não ganharam grande importância, entende? O grande protagonismo. Não é? também Nem Jericó. não tem nenhum registro que eles se envolveram com o povo de Israel, não. Diretamente, o povo de Israel se tornou protetor dos gibeonitas. Me acompanha? Ou seja, toda e qualquer ameaça que poderia ser perpetrada por parte dos outros cananeus ou nações de Canaã, Israel assumiu o compromisso de quê? De proteger a Gibeão. Então, tanto pela Bíblia como pela história, Gibeão ficou como que protegida, um proteger da nação de Israel. Ela não se expandiu, ela ficou ali naquele espaçozinho bem limitado, bem pacato, compreende? Ok, então o povo de Israel não casou com os gibeonitas, nem nada disso, assim. Não temos informação bíblica sobre isto, ainda que a questão dos casamentos mistos até então não estava sendo praticada, porque Deus, né, estava dando orientações bem estritas a Josué. O pastor deve se lembrar, né, que as tribos não se misturavam entre si. Quem era de Judá tinha que se casar com Judá. Porque é como se fosse um povo dentro do povo, entende? Assim, Exato. Uma coisa é a convivência. A convivência, sim, existiu entre israelitas e gibeonitas, mas não há nenhum registro bíblico que implique que houve casamentos mistos, porque isso é o que Deus deixava bem claro. Não, vocês não foram chamados para se misturar com o povo da terra. Claro, mais adiante, o problema de Israel foi a mistura, né, que deu a abertura para a idolatria e tantas outras consequências nefastas. Mas certo? não aí nesse momento, ok. Nesse momento, não. Ainda Israel se preservou por um século, aproximadamente. Começou o problema no tempo dos juízes. Né? O negócio perde o controle, literalmente, no tempo dos juízes. Outra visão do ministério do Antigo Testamento, né? Já que estamos falando de ética ministerial e ética cristã, é a aparição dos porteiros e dos cantores. Olha que interessante. O primeiro registro bíblico, olha que interessante, dos porteiros está em Esdras, capítulo 2, verso 41 e 65. Vamos lá em Esdras, isso aí temos que ler. Esdras, capítulo 2, é o primeiro registro dos porteiros na Escritura Sagrada. Se você quiser anotar em algum lugar em separado, valeria a pena, porque a maioria não tem isso em mente. Esdras, livro de Esdras, capítulo 2, versículo 41 e depois o versículo 65. Muito interessante isso. Esdras 2:41 diz: os cantores, os filhos de Asaf, 128, certo? Aí no verso 65, afora os seus servos e as suas servas,
que foram 7.337. Haviam 200 cantores e cantoras. Há uma tradução que mostra porteiros, uma outra tradução É faz no 42, pastor. o 42 também. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Então, o versículo 42, né, ele é bem mais claro, ele mostra que os porteiros vieram de uma procedência de várias famílias. E o somatório deles, originalmente, deu-se 139, né? O versículo 41 e o 65 fala também dos cantores, ok? À semelhança do primeiro livro de Crônicas, capítulo 25. Então, os porteiros e cantores também são parte do ministério do Antigo Testamento que se destacam naquela época, já seria no tempo de Esdras. Depois nós temos outra hierarquia, outro grupo que serviram no ministério do Antigo Testamento. Aqui nós voltamos um pouquinho no passado. Os netineus. Temos aqui dois textos de Esdras 2:43, 58 e Números 31, 47. Vamos a Números 31, 47, já temos o nosso horário de 9 horas, já vamos daqui a pouquinho passar para o nosso intervalinho de 7 minutos, mas antes disso vamos a Números. Números capítulo 31, versículo 47. Números 31, 47. Alguém pode ler para nós, por gentileza, abrindo o seu áudio, e pode ler para nós em voz alta. Números capítulo 31, versículo 47. Destas metade que toca os filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto dos homens como dos animais, e deu aos levitas que tinham o seu cargo, o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Obrigado, pastor Elias. Quando lemos Esdras 2, 43, 58, este mesmo texto, ele se refere à pessoa dos netineus. Resumidamente, quem foram os netineus? Primeiro, foram serventes do templo. Segundo, se tornaram auxiliares dos levitas. Terceiro, Moisés transfere para eles a tarefa de proteção do tabernáculo. Anote, originalmente essa tarefa pertencia aos levitas, mas mais adiante Moisés transfere essa tarefa para quem? Para os netineus. E, consequentemente, os midianitas exerciam dantes as atividades dos netineus. Então, os netineus tiveram uma importância importantíssima, uma importância chave no ministério do Antigo Testamento. Eles também corroboraram, ajudaram a estruturar o que viria a ser lá no Novo Testamento o ministério diaconal. Pastor, Agora mudamos do Antigo para o Novo Testamento. Sim, pastor Elias. Desculpa estar interrompendo demais, mas Não, eu por favor. nunca ouvi falar Fico desse feliz que o netineu. pastor Elias me interrompe, né? Quem dera que a maioria pudesse fazê-lo. Não estou dizendo que devemos passar por muitas interrupções, mas sempre que necessário, temos que dar os esclarecimentos. Não, perdão. Pois não. É porque, de verdade, diante de Deus, eu nunca ouvi falar sobre esses netineus em nenhum aspecto. De onde é que surgiu? Ou quem é? Eu tinha escutado que tinham sido os gibeonitas que se tornaram os netineus, mas Não. Vamos nada a a ver, pelo Esdras visto. 2, 43, 58. Se o irmão entrar na leitura deste texto, o irmão vai entrar na profundidade histórica sobre os netineus. E Números 31, 47 já está dando aqui o pontapé inicial. Esdras dá um esclarecimento bem detalhado. Lembre-se que o livro de Esdras e o livro de Neemias, no cânon hebraico, se tratam de um livro. E no cânon hebraico, eles são considerados livros históricos.
Interessante. E a questão dos netineus ela é um pouquinho desconhecida porque ela é pouco ensinada e ela é pouco investigada, mas temos recursos bíblicos para fazermos uma investigação sobre eles e também dentro da história secular. A história secular, sim, fala bastante sobre eles. Sobre eles, né? É um pouco normal que haja um desconhecimento, talvez de muitos, sobre a pessoa dos netineus. Mas eu sugiro vocês lerem com bastante atenção Esdras 2, 43, 58, é um texto um pouquinho longo, né? De 15 versículos, em conjugação com números 31, 47. Perfeito? Vamos lá. Virando a chave para o Novo Testamento. Essa é a visão panorâmica do ministério do Novo Testamento. Aparecem várias palavras, mas eu destaco 3. Poimen, presbiteroi no grego, e diáconos. Comparativamente, poimen seriam hoje os ministros do evangelho, pastores e evangelistas. Presbiteroi, né, porque a palavra grega original é presbiteros. Roi, porque está no plural. Se refere aos bispos ou superintendentes. Entra também a palavra episcopos, né? Que lá em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1, quem deseja o episcopado, boa obra almeja. Ali no grego aparece episcopos. Pedro que menciona a palavra presbiteroi, né? Porque ele se refere ao presbítero principal, o presbítero mais velho. Algumas denominações, como as Assembleias de Deus dos Estados Unidos, usam muito esta, digamos, linha hierárquica ligada aos superintendentes. E nos dias de hoje, a expressão diácono, ela está ligada com os diáconos que conhecemos, né? E aos auxiliares. Bem interessante. Essa é aqui a visão do ministério geral do Novo Testamento. Depois dos nossos intervalos, nós vamos fazer um rápido resumo sobre ética, né? Baseada nas duas palavrinhas, a grega ethos, a latina mos, que fala de costumes, usos, modales, e aí está sobre a base da ética cristã e ministerial. Também nós vamos ver qual a engrenagem da ética no ministério e no ser cristão, certo? E vamos passar para os fundamentos da ética cristã. Vamos então passar a 7 minutinhos, né, de intervalo, né? Não desconecte, não saia da conexão, só pode apagar o seu vídeo, o seu áudio, mas em 7 minutinhos, 9h15, nós então voltamos, tá bom, gente? Descanse, relaxe, tome a sua água, aquele cafezinho gostoso no planeta Terra, né? Vá ao banheiro e em 7 minutos, 9h15, estamos aqui de volta, se Deus quiser.
Meus irmãos, nosso tempo já se esgotou rapidamente. Meu Deus, como 7 minutinhos passam rápido. Perfeito. Maravilha, já estamos aqui voltando. Vamos aguardar que todos já regressem, saindo do seu período de descanso. 7 minutos é muito rápido, eu entendo, mas é necessário para fazermos um pequeno relaxamento, do contrário fica difícil. Pastor Maurício, obrigado pela contribuição. Eu não sei se o senhor teve tempo de ouvir eu deixei um rápido áudio, né? Essa abordagem, ela definitivamente ela é comum na Bíblia John Wesley, eu a tenho em inglês, na Bíblia arqueológica, tem várias Bíblias, mas aí se trata de uma teoria, né? Só tem 2 Bíblias que eu tenho conhecimento, né? Não estou aqui como dono da verdade, que seria, uma delas é esta aqui, é a Bíblia do pastor David Jeremiah, e a Bíblia Dake, são as 2 Bíblias que eu tenho por conhecimento, que trabalham com a expressão Netinim, como seria nos originais em hebraico, quer dizer os dedicados. Já essa abordagem da Bíblia John Wesley, que é a mesma da Bíblia arqueológica e de várias outras Bíblias de estudo, é interessante. Elas trabalham a nível de teoria. Historicamente ainda não está 100% comprovado, né? Devido à falta de documentação que possa dizer que os netineus pudessem ser geneticamente os descendentes dos gibeonitas. Existe essa possibilidade, mas não 100% ainda comprovado. Por isso que se aborda isso nos comentários das Bíblias de estudo, né? Só a Bíblia de Jeremiah, do pastor David Jeremiah, né? Até reproduziu um pedacinho dela em inglês aí no grupo, e a Bíblia Dake, que traz etimologicamente a expressão como está no hebraico, Netinhim, que quer dizer os dedicados, mas sem mencionar, claro, a origem genealógica ou a origem etimológica, né, dos netineus como eventualmente ligados com os gibeonitas. Até podem, mas ainda não existe uma comprovação 100%. É interessante, né? Isso aí ainda é objeto de pesquisa, de entrarmos a fundo, né? E provavelmente teremos breve, né? De acordo com a arqueologia, né? As respostas que muitos de nós estamos buscando. Mas vamos lá, então. É válido. Então, os irmãos fiquem bem à vontade em participarem com as contribuições e comentários. Isso aqui enriquece, né, a nossa aula, né? Nenhum de nós aqui, começando de mim, somos donos da verdade, mas sempre é importante a gente estar compartilhando pontos de vista e pesquisas, né, que vão enriquecendo e nos dando mais fortalecimento na questão histórico, cultural e social. Vamos continuar? Vamos lá, então? Bom, resumindo a questão da ética cristã e da ética ministerial, em poucas palavras, a palavra ética está ligada a 2 palavrinhas, uma no grego e outra no latim, ethos e mos, que fala de costumes, usos, modales, linha de comportamento e posturas. Essas palavrinhas criam a base da ética cristã e da ética ministerial. Como seria o cristão? Qual o papel do cristão dentro desta engrenagem? Vamos lá. A ética seria a engrenagem, a peça principal, que move o ministério e, consequentemente, o ser cristão. Então, vamos compreender isto aqui. A palavra cristão, Christronos, vem do grego, pequeno Cristo, porque Cristo do grego é ungido. Então, o cristão é o portador daquele que possui a unção, o caráter do ungido ou do Senhor Jesus Cristo. O ministério vem da palavra diaconion, fala de serviço, emprego da abnegação no serviço, servir sem medir esforços, doar-se,
no sentido de viver em prol dos demais. O ser cristão com o ministério movido pela engrenagem, por isso que a ética aqui é a engrenagem, vocês observem que a ética aqui é a engrenagem de maior tamanho, se você está observando, né? O ser cristão é uma engrenagem ainda um pouquinho pequena, aí aumenta um pouquinho do ministério, mas é a engrenagem que move os dois. Estão vendo aqui os movimentos, né, de ministério e ser cristão? É definitivamente a ética. E ética é refletir Jesus Cristo no nosso comportamento, no nosso serviço, na nossa abnegação, né, a Deus e ao nosso próximo. Como é importante, então, termos em consideração a engrenagem da ética, porque ela está, obviamente, assentada sobre os parâmetros da palavra de Deus. Falando em parâmetros, parâmetros estão ligados ou estão ligados a fundamentos. Vamos conhecer, então, os fundamentos da ética cristã. O decálogo, se você não se lembra, a palavra decálogo ela é uma palavra de origem grega. Deca quer dizer 10, logos, lei. Então, as 10 leis ou os 10 mandamentos são os preceitos étnicos que fazem parte da lei moral de Deus. Preste atenção aqui, acredito que você já deve ter lido, estudado, observado isso, né, várias e várias vezes. Os primeiros 4 mandamentos, estão relacionados com o homem para com o seu Criador. Repito, os primeiros 4 mandamentos estão em direção ligada, direta, conexão direta entre o homem e o seu Criador. O mandamento 5º até o 10º estão ligados à sua relação do homem para com o seu próximo. Se você analisar os 10 mandamentos na vida de Davi, observe, analisa aqui comigo. Davi cumpriu o primeiro mandamento, à risca, não terás outros deuses diante de mim. Davi cumpriu à risca o segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura e não as adorarás. Davi cumpriu à risca o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E cumpriu o 4º, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas o problema começa aqui, ó. Ele começa a quebrar aqui. E ele começa com não matarás, na verdade, não adulterarás, adulterou com Batseba. Quando ele adultera, ele mata. Quando ele mata, ele desonra pai e mãe. Ele rouba a mulher do próximo. Ele mente, diz falso testemunho. E ele cobiça. Está tudo interligado, percebe? Então, do 1º ao 4º mandamento, Davi é fiel. Ou seja, na sua relação para com Deus. Mas do 5º ao 10º mandamento, começando com o adultério de Davi, então puxa uma sequência tipo efeito dominó. E aí Davi definitivamente não consegue honrar a sua relação com o seu próximo. Essa é uma razão que ele lá em um dos salmos ele escreve, né? Um abismo chama o outro abismo. Está se relacionado exatamente a isso aqui, ó. Eu violei um mandamento, e esse mandamento foi tipo efeito dominó, tipo um abismo, foi puxando todos os outros até levar ao caos que eu estou vivendo e também a minha família. Deus chama pessoas ocupadas, pessoas que trabalham. Isso é um outro princípio que a ética ministerial também deixa bem claro. Ociosos só atrapalham a obra. Os homens a quem Deus chamou estavam todos ocupados, trabalhando. Vamos lembrar alguns deles? Não entrando nesse episódio desagradável que envolveu a vida de Davi, mas Davi foi chamado quando trabalhava no campo com ovelhas, quando Deus o chamou. 1 Samuel 16:11. Saul procurava jumentos perdidos, extraviados, cumprindo ordens de seu pai. 1 Samuel 9:3. Gideão malhava o trigo, embora em lugar errado, né? Ou errado assim, não apropriado, que era o lugar de pisar as uvas, ele estava malhando o trigo.
para proteger, claro, o trigo dos inimigos de Israel. Juízes 6, 11 e 12. Eliseu arava o campo, 1 de Reis 19, 19. Mateus trabalhava na arrecadação de impostos, Mateus 9, 9. Moisés trabalhava no deserto, Êxodo 3, 1, 10. Os primeiros apóstolos estavam ocupados pescando. Uns estavam lançando redes e outros estavam consertando redes, como nos ensina Mateus 4, 18, 21. Dentre esse grupo que Deus chama, vamos conhecer quais foram os bons obreiros e quais foram os maus obreiros. Os que viveram uma ética que agradou a Deus de acordo com a palavra, amém? E os que, infelizmente, não puderam viver esta ética. Vamos lá, os bons obreiros. Demétrio, um bom obreiro. Vamos ler terceira carta de João, versículo 12. Lá no finzinho da Bíblia. Terceira carta de João. Você que tem a sua Bíblia, sugiro que você a tenha aí em mãos, né, por gentileza. Fica complicado você não ter o texto bíblico aí em mãos. Terceira carta de João, versículo de número 12. Quem pode nos ajudar abrindo o áudio e lendo em voz alta para nós, por favor? Terceira carta de João, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muito obrigado ao nosso querido irmão Josevaldo. Olha que interessante, todos dão testemunho de Demétrio. Então ele foi o exemplo, ele é o exemplo, né, na Bíblia de um bom obreiro. Todos dão testemunho. Quem são esses todos? Os líderes da igreja que davam testemunho de Demétrio. Ele foi definitivamente um obreiro admirável. Abraão foi considerado um bom obreiro pela sua obediência, está lá em Gênesis 22, 2:10. José, pela sua retidão, Gênesis 39, 9. Moisés, pela administração da casa de Deus, Hebreus 13, 5 e Números 12, 7. Temos outros exemplos de bons obreiros na Bíblia, né, que viveram uma ética que agradou a Deus. Josué, Daniel, Micaías, Azarias, Jeremias, João Batista, Tíquico, todos destacavam-se pela sua fidelidade e perseverança. Sejam obreiros que viveram a ética cristã e viveram a ética ministerial. Por outro lado, temos uma listinha dos maus obreiros. E este assunto, irmãos, não é novo. A Bíblia menciona muitos maus obreiros. Vamos conhecer pelo menos dois. Diótrofes e Ahimaas. Na apostila temos uma outra listinha, né, que você pode ler e observar, mas vamos só destacar Diótrofes e Ahimaas. Terceira carta de João, ainda na terceira carta de João, versículos 9 e 10. Quem pode, por favor, ler para nós? Terceira carta de João, versículos 9 e 10. Terceira carta de João, versos 9 e 10. Quem encontrar pode ler para nós, por gentileza. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diófretes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, preferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que coisa séria, que comportamento estranho que tinha Diótrofes, né? Ele era egoísta, indelicado, maledicente, falava mal dos outros, autoritário, dominante e perseguidor. Infelizmente, hoje conhecemos, né, em várias congregações, pessoas que têm esse mesmo espírito. É um espírito chamado, né, síndrome de Diótrofes, ou seja, um mau obreiro, um obreiro desordenado, um obreiro que não vive a ética.
Temos um outro tipo de obreiro estranho, né, que é um mau obreiro, segundo a Bíblia, Ahimaás. Segundo o livro de Samuel, capítulo 18, vamos dar uma olhadinha. Qual o problema de Ahimaás? Ahimaás teve um problema bem curioso, mas tão curioso que talvez alguns de vocês se lembrem, ou talvez outros não se lembrem. Segundo o livro de Samuel, capítulo 18, versículo 19. Quem pode ler para nós? Segundo o livro de Samuel, capítulo 18, verso 19. Vamos entender qual foi o problema de Ahimaás, que o fez um mau obreiro. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Até aqui, pelo que nosso pastor Maurício está lendo, não encontramos nenhum problema, não é verdade? Nada que o desabone. Mas o problema vai no verso 23 e no 29. Vamos estender-nos para o 23 e o 29? Versos 23 e 29 do mesmo capítulo 18, segundo o livro de Samuel. Ahimaás respondeu: Aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: Corra. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Então, aí estamos que Ahimaás estava como disputando com alguém, não é verdade? Tipo de uma corrida. E esta pessoa com quem ele disputava a primazia ou chegar na frente era o etíope. Agora, o problema verdadeiro cai no 29. Vamos lá no verso 29? Então o rei perguntou: Vai bem o jovem Absalão? E Ahimaás respondeu: Vi um grande alvoroço quando Joabe enviou esse teu servo. Ó rei, porém não sei o que era. Entender o problema de Ahimaás? Ahimaás era um mensageiro que não portava nenhuma mensagem. Ele só queria ir na frente. Ele só queria aparecer. Ele só queria receber o aplauso do rei em ver que chegou alguém na frente como mensageiro. Só que esse mensageiro não portava absolutamente nenhuma mensagem. E olha, pela aqui que nós estamos vendo aqui nos nossos slides, Ahimaás era filho de sacerdote, do sacerdote Zadok. Não era qualquer um não, gente. Ele tinha uma base, ou pelo menos teoricamente acreditávamos que ele tinha uma base bíblica, mas Ahimaás tinha nome e tinha pressa. Eu sou filho de Zadok, o sacerdote. Mas em Ahimaás não tinha mensagem. Que fará um obreiro do Senhor sem a mensagem para o povo? É a pergunta que nós fazemos. Ahimaás é o tipo do obreiro separado antes do tempo, enviado antes do tempo, que vai se chamado, que vai sem ser chamado. Isso tem, infelizmente, muitos Ahimaáses, infelizmente, né? Em algumas de nossas igrejas, mas isso é um exemplo que não podemos abraçá-lo. É um exemplo de mau obreiro. Está aqui registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Aí você vai me perguntar, pastor, qual é a causa dos maus obreiros? Existe uma causa bíblica, uma causa ética? Claro, é um problema de formação. Vamos lá conhecer algumas dessas causas. Causas de maus obreiros, mas está tudo ligado, em última análise, é um problema de ética. Número 1, não tem chamada divina. 2, não tem direção divina. 3, separados para o trabalho antes do tempo. Lembra-se que o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele deixa bem claro que nem o diácono e muito menos o presbítero deveriam ser neófitos. Alguém se lembra o significado da palavra neófito? Isso deixou bem claro o apóstolo Paulo nos requerimentos de separar diáconos e presbíteros. Alguém pode abrir o áudio e me dar a explicação breve, rapidinho, da palavra neófito? Recém-convertido? Recém-convertido. E hoje, infelizmente,
assistimos situações constrangedoras, né, de igrejas, de líderes que separam obreiros recém-convertidos para esse tipo de responsabilidade, seja como diáconos, seja como presbíteros, ou seja, separados para o trabalho antes do tempo. Número 4, imaturidade espiritual crônica. Mesmo não sendo novo convertido, isso aqui é importante deixar bem claro, mesmo não sendo um novo convertido, tempo de igreja, tempo de casa, não aponta para a maturidade. Não sei se vocês conhecem, acredito que sim. Eu conheço obreiros, evangelistas, pastores de anos de igreja, que a gente imagina, meu Deus, tem 15, tem 20, tem 25 anos, deve ser uma pessoa super madura, mas não, sofrem ainda de uma imaturidade crônica e não conhecem as bases mínimas do que é ética nem cristã e muito menos ministerial. Nunca se desenvolveram, são ainda crianças da fé, nunca amadureceram, nunca crescem, trabalham somente com a capa dos outros, admitidos no ministério com defeitos morais e espirituais. Aqui não estamos falando que o obreiro tem que ser perfeito, não, mas que tenha uma maturidade básica, uma maturidade que aponte para o equilíbrio, e este equilíbrio favoreça este obreiro a viver uma ética, um código de conduta que agrade ao coração de Deus, glorifique o nome do Senhor. Voltando aos fundamentos da ética, né? Jesus ensinou que os 10 mandamentos resumem-se nesses dois: amar a Deus e amar o próximo, sem dúvida nenhuma. Os profetas, olha só, os profetas do Antigo Testamento, eles trabalharam muito em dar os primeiros assentamentos, os primeiros pontapés iniciais, né, para que a ética cristã fosse estabelecida como hoje conhecemos nas páginas do Novo Testamento. O que eles fizeram de tão destacável, de tão importante? A mensagem dos profetas do Antigo Testamento tem uma imensa influência ética. Olha que interessante, para os seguidores de Jesus, abarcando e envolvendo 3 esferas: as esferas no ângulo da moralidade, da sociedade e da espiritualidade. Irmãos, que interessante. Se nós entrarmos a fundo, da onde vem a nossa ética cristã? Ela teve uma base lá no Novo Testamento, sem dúvida nenhuma. Mas o Novo Testamento se baseou aonde? No Antigo Testamento. E se baseou aonde? E em quem? No ministério dos 17 profetas. Mas como isto aconteceu? Através das bases morais, das bases sociais e das bases espirituais. Não vou ler os textos, que eles são longos, tá? Mas Jeremias 17:11, Malaquias 1:6-14, Malaquias 2:10-16, dá toda a base moral que os profetas sobre os quais trabalhou ou trabalharam, as bases morais. Depois vem as bases sociais, o capítulo 58 do livro do profeta Isaías e Miqueias 2:1-5. Nos ensina, né? Os profetas trabalharam em cima de bases sociais. E Jeremias 31, 32 e 2:28 e 32 são as bases espirituais. Vamos ler pelo menos Jeremias, por gentileza? 31, 32. Que são as bases que nortearam, não é, os profetas no ângulo espiritual. Então, essas 3 bases se refletiram dentro do Novo Testamento. Se você analisar comigo, o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo reafirmaram nos evangelhos e nas epístolas paulinas todas essas 3 bases, morais, sociais e espirituais. Jeremias capítulo 31, verso 31 e 32. Quem pode ler para nós, por gentileza? Pode abrir o seu áudio e compartilhar a leitura de Jeremias 31, 31, 32. Jeremias Eis aí vem capítulo... dias, diz o Ok. Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito,
porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Eu chamo a atenção, obrigado, irmão Josevaldo. Eu chamo a atenção dos irmãos que esta aliança, ela veio corroborar, ela veio fortalecer. Esta nova aliança viria reafirmar ou confirmar essas três bases que os profetas lançaram nos seus ministérios lá atrás. Bases morais, sociais e espirituais que se tornariam, dentro do Novo Testamento, pela nova aliança, os fundamentos da ética cristã. Que coisa linda! Vamos avançar aqui. Os evangelhos, eles consubstanciaram, ou seja, resumiram, sintetizaram as três bases lançadas pelos profetas e exatamente estes fundamentos que hoje eu e você vivemos, os evangelhos. O evangelho, no singular, são as boas novas de Cristo. Os seguidores de Cristo são convocados a viverem as doutrinas, ou seja, os princípios, os ensinamentos do Evangelho e a adotarem a ética e a moral do reino de Deus como estilo de vida. Por isso que nós temos que aderir, temos que abraçar, temos que nos esforçar a termos esse estilo de vida, esse estilo de moral, que é o que marca o reino de Deus. Fazemos a diferença, claro, como cristãos e como obreiros da obra do Senhor. É que nos ensina Marcos 10, 42, 45. E o Sermão do Monte, anote aí, nós já estamos chegando aqui no finalzinho. E o Sermão do Monte, que coisa linda, que nós lemos lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Anote, como é lindo saber disso. O Sermão do Monte é a parte da Escritura Sagrada, é a parte dos Evangelhos, é a parte do Novo Testamento que traz em si os princípios do mais alto ideal moral. É como, digamos, esses 3 capítulos resumidos no Sermão do Monte são para nós a cartilha da nossa ética cristã e ministerial, porque Mateus capítulos 5, 6 e 7 são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões difíceis como ira, adultério, divórcio, juramento, vingança, amor, esmola. Meu Deus! Veja só que fantástico isso. Oração, jejuns, pré-julgamento, falsos profetas, alicerces espirituais. Anote. Todas estas questões que estamos aqui apresentando nesses retângulos são as partes mais chamativas e mais gritantes que compõem a nossa ética, tanto cristã como a ministerial. Isso aqui é lindo. O Sermão do Monte tem um conteúdo um dos mais importantes e um dos mais profundos para a nossa prática de vida e de conduta cristã. O Sermão do Monte está para os cristãos como o Decálogo está para os judeus, ou seja, os 10 mandamentos eram, pelo menos eles lutavam ao máximo os judeus para vivê-los, né, em cima da risca. Assim o Sermão do Monte tem a mesma importância para nós cristãos. Eu vou terminar hoje aqui só falando um pouquinho, não vamos ter como avançar mais, isso eu vou deixar para a próxima aula, mas as epístolas paulinas e também as epístolas gerais trazem ensinamentos aprofundados dentro desses pontos da nossa ética cristã e ministerial. E eu resumo, só vou mencionar, não vou entrar nos pormenores, eu vou deixar para nós trabalharmos bem profundamente, fazendo leitura, né, dos textos, mas a nossa relação com Deus, ela é enfatizada por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, e pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 13. A nossa relação com o Estado também ela é enfatizada por Paulo, né, em Romanos, capítulo 13, e pelo apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 2. A nossa relação com o próximo
também ela é enfatizada por Paulo aos Romanos, capítulo 13, capítulo 14, e pelo apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 3. A injustiça social não é algo novo. O Tiago fala muito bem disso no capítulo 2 e no capítulo 5 da sua carta. E a questão da sexualidade cristã e do casamento. Paulo deslancha com uma autoridade maravilhosa na primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 6 e no capítulo 12. Meu Deus, como nós temos bases lindas, bases profundas, bases inequívocas e incomparáveis que nos ajudam a entender. Nós precisamos nos esforçar, batalhar para mais do que nunca permitir com que a luz do Evangelho se reflita nas nossas vidas através destes fundamentos conhecidos, mas que precisamos também a cada dia lutarmos, fazendo a nossa parte em praticá-los. Perfeito? Então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, daremos continuação a partir desse slide. Não se esqueçam, por gentileza, de lerem as páginas, né, que nós orientamos vocês lá no grupo, certo? E até mesmo aquelas próximas que vão vir adiante, que vão alavancar as próximas lições dentro do desenvolvimento da nossa matéria. E na próxima aula estaremos também corrigindo o nosso primeiro bloquinho de exercícios, que é o bloco de número 1, que está situado, né, nas páginas, deixa eu aqui pegar para não me esquecer. Nós vamos trabalhar então com o primeiro bloco de exercícios lá nas páginas 1 e nas páginas 2. Perfeito? Alguma dúvida, alguma abordagem que os irmãos gostariam de fazer, fiquem bem à vontade. Tudo bem esclarecido de momento? Agradeço a contribuição que cada um de vocês tem dado. Fiquem bem à vontade, né, em me interromper, em contribuir, em fazer comentários, em postar partes de comentários de Bíblias de estudo, né? Tudo isso vai enriquecer muito a nossa aula, porque a coisa não fica, né, centralizada, né, somente na minha pessoa, mas estamos aqui para trocarmos ideias e para juntos, né, chegarmos a conclusões que definitivamente é a palavra de Deus que tem a última palavra e ela que bate o martelo. E sobre as questões que não forem 100% esclarecidas, claro que a gente vai trabalhar com uma pesquisa mais aprofundada para deixar tudo bem esclarecido. Amém, irmãos? Tudo certinho? Isto. Eu posso estar enganado, só uma observação, né? A cor lá do nosso irmão pastor Jurandir mudou, ele ficou violeta. Não sei se é impressão minha, se eu estou ficando daltônico, né? Mas a luz do pastor ficou... Eu estou vendo certo, pastor Jurandir? Desculpe essa observação, né? Estava tudo claro e com o senhor, de repente, mudou para violeta. É de propósito, que às vezes, agora o senhor sabe, nós temos um gato, aí de vez em quando ele traz algum pernilongo, aí tem um abajur aqui que ele muda de cor, né? E eu já vi com azul. Pastor, isso é coisa chique, não é para mim, não. Isso é para pastor Jurandir Alves palmeirense. Gente, ó, sem comentários. Isso é para pastor Jurandir. Parabéns, pastor Jurandir. Ficou gravada essa mudança. Eu pensei que eu estava ficando com problema de visão. Falei, estou ficando daltônico antes da hora, né? Eu sei que eu tenho problema de visão, mas esse problema de daltonismo ainda não me abraçou. Amém. Foi o pastor Jurandir que fez a diferença para o fechamento desta aula nesta noite. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, tá? Os irmãos que ainda não fizeram a segunda chamada da prova, irmão Marcos Tavares, irmão Damian e pastor Elias, fiquem preparadinhos, próxima aula, finalizando a nossa segunda aula de ética cristã e ministerial, já passamos automaticamente para a nossa segunda chamada. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração, né? Para aquele que fez a diferença no fechamento dessa aula, né? Com essa mudança drástica de cores. Pastor Jurandir, por favor, nos abra aí. Vê, ele trocou a luz de novo. Só pode fazer isso. Pastor Jurandir, então, vai estar nos despedindo com a palavra de oração. Nosso muito obrigado a você que pôde estar conosco nesta noite. Deus abençoe, Deus recompense o esforço a cada um de vocês que tem se empenhado bastante
E qualquer dúvida, estamos aqui no nosso grupo. Pode postar suas perguntas, dúvidas, ou então conversar conosco pelo nosso privado. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Pastor Jurandir, nos despedindo com uma palavra de oração. Bendito Deus, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, pela tua boa mão sobre a nossa vida, Senhor, e pedimos que esse tempo, que esses momentos, Senhor, que nós passamos meditando nas tuas palavras, aprendendo, Senhor, através do teu Filho, que as tuas palavras, Senhor, nos caiam ao coração, à mente, que nós possamos praticá-las todos os dias. Senhor, nos ajuda a reter, mas também nos ajuda, Senhor, a sermos mais interessados, Senhor, em todos os sentidos naquilo que te diz respeito, Senhor. Não apenas para a defesa ou simplesmente para conhecimento, mas que tudo isto faça com que nós tenhamos um relacionamento mais próximo e te conhecendo melhor através da tua palavra. Abençoa a vida dos nossos irmãos, abençoa, Senhor, a vida do nosso professor e seja sempre assunto todos os dias, Senhor, até nos nossos sonhos, seja o Senhor sempre o assunto da nossa alma e do nosso coração. Te damos graça por tudo nesta noite, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ao nosso lema para finalizar. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça e que ele diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe. Parabéns a Strong Tower Church pela festa que vocês tiveram no sábado passado. Eu assisti os vídeos, meu Deus, coisa linda. Pena que não pudemos estar aí. Parabéns, pastor Maurício. Lindo demais. É patrimônio da cidade de Tampa essa festa. Parabéns, Deus os abençoe. Vemos vocês na próxima semana, se Deus quiser, na quinta-feira. Obrigado pelo carinho, pela gentileza. Estejamos orando uns pelos outros. A paz do Senhor, bom descanso, excelente semana, no poderoso nome de Jesus. Muito obrigado.